Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Amém. Vocês conseguem me ouvir bem? Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 62, verso 6. Texto que vocês não conhecem, inédito. Salmos, capítulo 62, versos 6 a 8. Salmos 62, versos 6 a 8. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Vocês não precisam ler comigo. Quero só que vocês me acompanhem nessa leitura. A palavra de Deus diz assim: só Ele quem, irmãos? Deus. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele, Deus, é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Quem é o nosso refúgio? Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, então hoje nós chegamos na nossa última mensagem da série, na última cidade, a sexta e última. Nós aprendemos sobre as cidades refúgio, que são locais que foram criados por Deus na velha aliança para que os assassinos culposos pudessem se refugiar. Ao mesmo tempo que significavam a segurança, era uma falsa segurança porque eles estavam presos. E nós fizemos o paralelo com os refúgios do nosso tempo. E do mesmo jeito, nos 6 cidades na velha aliança, nós também discorremos 6 refúgios principais que nós nos refugiamos hoje, que são refúgios que causam uma falsa sensação de segurança. E nós começamos com a cidade 1. Quem se lembra? A cabeça de vocês está parecendo a minha. Cidade 1, regressão. Lembram do texto? Cresçam em tudo. A gente precisa crescer fisiologicamente, cuidar do corpo, da mente, das emoções, e espiritualmente. Depois nós fomos para a segunda cidade, a cidade do escapismo, onde as pessoas se refugiam em bebidas e artifícios diversos. Nós vimos sobre Mamon, o refúgio do dinheiro. Vimos sobre as telas, o refúgio no rolar infinito da rede social, ou refúgio na pornografia. Depois nós mudamos para a cidade 3, na quarta mensagem, que é a zona de conforto, acomodação. Vimos 3 bairros. O conformismo de massa. Ninguém está fazendo nada, não vou fazer também. A preguiça, aprendendo com a formiga. E a paralisia do fracasso. As falhas me convencem que eu não sou capaz. Depois nós fomos para a quarta cidade, o autoengano e orgulho. Aqueles que estão refugiados no seu próprio entendimento, não ouvem ninguém. Nós vimos um bairro só, que foi a obstinação, a teimosia na insistência do erro. Quem tem o coração endurecido não ouve ninguém, está refugiado em si mesmo. Na semana passada nós visitamos a quinta cidade, a cidade do ressentimento. Essa vocês lembram, né, gente? Por favor. Vimos sobre 3 trancas para nós nos livrarmos do ressentimento. A primeira delas, comparar o que fizeram comigo com aquilo que eu fiz contra Deus. A segunda, a constatação de que Deus só onera o seu pecado quando você onera o pecado dos outros. E a terceira tranca, quanto vale a ofensa que fizeram contra você? Quanto custa o aluguel para viver nessa cidade do ressentimento? E hoje nós temos a última cidade. Hoje nós estamos encerrando o processo. E conforme a gente falou lá em agosto, a cidade que nós visitaremos hoje é uma cidade muito conhecida, chamada Traumas Passados. E para começar essa mensagem, eu não vou falar no dicionário sobre traumas passados, eu queria ouvir uma canção muito conhecida, já antiga,
E queria que vocês me acompanhassem nessa canção. Tanta amargura
Tanta amargura escondi, o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruí, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, para que viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar, caí nas caixas das lembranças. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar, cura-me, sou tua criança. Muitos de nós precisam ou já precisaram de cura em suas lembranças. Nós estamos hoje na sexta cidade, talvez diante da cidade mais populosa de todas. Se nós formos fazer um histórico ou uma lista dos traumas que todos nós carregamos juntos, irmãos, eu não sei você, mas a minha lista é grande. E talvez se nós formos juntar o trauma seu, da sua história de vida, com o trauma das outras pessoas que estão aqui nessa congregação, nós tenhamos uma lista imensurável, gigantesca para lidar. Tem pessoas que jamais serão aquilo que Deus espera delas, porque elas estão absolutamente trancadas, isoladas, presas na imagem da infância, na sua caixa de lembrança. Histórias que roubam o nosso presente, que roubaram o nosso passado até aqui e que estão prontas para roubar o nosso futuro. Para a psicologia, o lidar com os traumas passados é algo de extrema importância. Estou falando mentira, Tatá? Extremamente importante. A psicologia trata o trauma com a sua vivência de vida como algo extremamente necessário. Principalmente porque estes eventos exercem grande influência sobre o comportamento. O trauma, aquilo que você passou, exerce influência sobre o seu comportamento, exerce influência sobre as suas emoções e exerce influência sobre a forma como você percebe o mundo. Para a psicologia, os traumas passados podem reativar respostas emocionais extremas, mesmo diante de coisa boba. Uma imagem, um cheiro, uma pessoa, um momento, coisa que não tem valor nenhum. Como está ligado com o trauma do passado, aquilo desperta uma reação gigantesca na vida da pessoa. Ela molda crenças e padrões de relacionamento, levando medo, culpa, desconfiança ou necessidade excessiva de controle. A falta de saber lidar com os traumas passados afetam o corpo e a mente, causa ansiedade, depressão, insônia e sintomas físicos. Tem gente que sente dor crônica, porque não sabe, está aprisionado a um evento específico do seu passado. Pastor, de vez em quando o senhor recebe paciente lá assim? Gente que está com dor no osso, mas o senhor olha o osso e não tem nada. Em suma, o trauma passado continua vivo. Aconteceu talvez há 40, 50, 60, 70 anos atrás, mas ele continua vivo, ecoando, é como se aquilo estivesse acontecendo agora, e determinando a minha ação e a minha reação diante da realidade que se apresenta diante de mim. A exteriorização desses traumas vem de forma diversa, ainda conforme a psicologia. Primeiro, reações emocionais intensas e desproporcionais. Ficar extremamente irritado, ansioso ou triste diante de situações pequenas. Uma crítica, uma demora, obrigado, amor. Uma rejeição leve, alguém que não falou bom dia.
sentir medo ou ter crise de pânico em contextos que não oferecem perigo real. Interfere em padrões de relacionamento repetitivos, dificuldade em confiar nas pessoas, medo constante de ser traído, um ciúme que ninguém entende de onde vem. Apego excessivo ou necessidade de aprovação, tendência a se afastar de quem se aproxima demais emocionalmente. Nós vimos o exemplo aqui da menina que não conseguia abraçar. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é lidar com o trauma, por tudo aquilo que ela já vivenciou. Promove evitação e bloqueios, evita lugares, conversas ou pessoas que lembram o trauma. Lembra que nós demos o exemplo do pastor Daniel aqui da semana passada? O senhor não estava aqui, nós falamos mal do senhor até. Da irmã que foi falar com ele e falou assim: eu já perdoei, mas eu não quero mais estar junto. A presença da pessoa provoca o mal. Bloqueios em novas oportunidades profissionais ou afetivas, por medo de repetir o sofrimento. Promove manifestações físicas e comportamentais, insônia, tensão muscular, dores sem causa médica aparente, compulsões, comida. Quem já assistiu Quilos Mortais? A hora que a pessoa vai contar a história dela, você identifica. Eu não sou psicólogo, eu não sei determinar se é. Mas a hora que ela vai contar a história dela, por que ela alcançou 300 quilos, ela não fala que é porque só ela gosta de comer, ela fala que é porque ela sofreu um trauma. E o trauma criou a compulsão. Quem já assistiu Quilos Mortais? Compra. Compulsão por comprar. Certa vez nós recebemos uma mulher no Casados para Sempre, que ela tinha tanto sapato, que tinha sapato que ela tinha no armário dela, que ela nunca tinha calçado, ela só comprou para colocar lá. Aí ela foi explicar: não, toda vez que eu brigava com o meu marido, eu comprava um sapato, e a gente brigava muito. Compulsão. Tem gente que alivia a sua compulsão no trabalho para aliviar a ansiedade, uso excessivo de redes sociais, álcool ou outras fugas emocionais. A autopercepção distorcida, sentimentos constantes de culpa, vergonha ou insuficiência. Crê que não merece amor, não merece descanso, não merece sucesso. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ser o pior dessa terra, eu nasci para ser um fracassado. Trauma. Certa vez, eu lembro de a gente receber um rapaz no Veredas Antigas, só me vê esse fato, a gente recebe muito disso em Veredas Antigas. Mas esse rapaz, ele contava, já tinha lá seus perto dos 30 anos, entre 25 e 30 anos, ele contava que nada que ele começava a fazer, ele terminava, nada. Ele começava a trabalhar, irmãos, a hora que começava a alcançar a admiração, o respeito pelo bom trabalho que ele desenvolvia, você sabe o que ele fazia? Ele dava um jeito de estragar tudo, porque ele não se sentia merecedor daquilo. Começava a faculdade e não terminava. Tentou montar um negócio, o negócio quebrou porque ele não conseguia terminar. E o Senhor trouxe a revelação para ele de uma palavra que o pai liberou um dia na vida dele. E o pai, num momento de fúria, olhou para ele e disse: olha, você nunca vai ser nada nessa vida. O máximo que você vai conseguir ser vai ser um carroceiro. E naquele Veredas Antigas, Deus tratou o coração dele, para que ele pudesse perceber quem ele verdadeiramente era. Mas me assusta o fato de 25 anos e aquele homem não conseguir nada, porque estava preso num evento do seu passado, refugiado numa cidade maldita, aprisionado. Em outras palavras, a destruição emocional, social, relacional e física de um indivíduo.
um único evento, ou vários eventos, com capacidade de destruir o presente, principalmente o futuro de uma pessoa. Pessoas com potencial altíssimo. Gente que você olha assim e fala assim, não tem como essa pessoa dar errada na vida. Não tem como essa pessoa não ser aquilo que Deus espera dela. Mas pessoas que são fracasso em pessoa porque estão aprisionadas a um evento específico, a um ato específico, a uma palavra específica do seu passado, estão presas. Gente com potencial. Quando a gente vê os grandes cases de sucesso, e você vai ver as histórias, você vê que aquele grande case de sucesso também passou por uma vivência de vitória sobre um trauma. A pessoa vai contar a história dela, a hora que ela vai contar a história de vida, geralmente ela cita o trauma que ela viveu e o esforço que ela teve para poder superar aquele trauma. Tudo está direcionado a isso. Porque se ela não supera o trauma, ela não consegue avançar. Quem aqui conhece Billy Graham? Considerado o maior evangelista de todos os tempos. Milhões de pessoas se converteram a Jesus através da vida dele. Eu estava vendo um vídeo dele, irmãos. Ele disse que no começo do ministério, 1949, ele estava começando como evangelista. E aí ele tinha um amigo, como é que chamava o amigo? O amigo se chamava Charles Templeton. Caminhava com ele, trabalhava nos evangelismos com ele, ele estava só começando. Mas aí acontece um negócio, irmão. O Charles Templeton, ele desiste de andar com Billy Graham, desiste de evangelizar e pior do que isso, ele abandona a fé. Aí Billy Graham diz, se aquele que anda comigo todos os dias fazendo o que eu faço, não é convencido, o que adianta eu ficar pregando para os outros? Se eu não convenço nem aquele que está perto de mim, e ele conta que aquilo foi um trauma terrível para ele. Até o dia que o Senhor o encontrou e falou especificamente com ele dessa situação. Mas eu fico imaginando se esse grande evangelista tivesse ficado preso nesse trauma específico. Charles Spurgeon, o conhecido príncipe dos pregadores. Quem já ouviu falar de Charles Spurgeon? Irmão, nas suas primeiras pregações, o príncipe dos pregadores. Ele estava pregando num local e houve um incêndio nessa igreja onde ele estava pregando. Desse incêndio, 7 pessoas morreram. E diante daquela situação, Spurgeon falando, ele se sentiu extremamente inclinado a desistir daquilo que ele estava direcionado a realizar. Um trauma. Cara, eu prego e as pessoas morrem. Olha que trauma. E ele disse que teve que lidar com essa situação específica para poder continuar fazendo o ministério dele. Nós estamos na semana da Reforma Protestante. Lutero conta trauma também. Lutero conta que tinha um pai extremamente agressivo e punitivista. O pai de Lutero era muito ruim com ele. Ele conta a história de certa vez que ele pegou uma noz. Noz é muito rico, né? Uma castanha, ou um coquinho, como nós chamamos no Goiás. Sem pedir o pai o bateu até ele sangrar. E ele, na história de vida dele, ele vai contar que ele aprendeu, por conta do relacionamento com o pai, ele aprendeu a lidar com Deus de forma muito punitivista. Para ele, Deus era aquele pai que punia todos os erros dele, até o dia que ele teve a oportunidade de encontrar a graça do Senhor. Mas eu estou citando só esses 3, existem inúmeras histórias de pessoas que passaram por traumas específicos e tiveram que lidar com ele para poder continuar sendo aquilo que Deus esperava que eles fossem. E agora vem a minha preocupação, porque muitos de nós que estamos aqui hoje podem ter uma direção muito específica da parte de Deus para realizar grandes coisas, mas são incapazes de avançar e seguir adiante, porque estão absolutamente presos a eventos, pessoas e situações do seu passado. No mundo que jaz no maligno, eventos traumáticos são inevitáveis. Eu fiquei perguntando ao Senhor ontem, Senhor,
Será que na hora que eu for pregar essa mensagem, haverá uma pessoa na congregação que não tenha um trauma passado? Meus irmãos, eu duvido. Vocês sabiam que eu duvido? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque se você reconhecer que nunca passou por nenhum trauma, eu tenho medo de Deus te arrebatar para o céu, e você simplesmente desaparecer aqui, porque nada te impede, irmão. Mas eu tenho minhas dúvidas se existem pessoas em determinada idade que não tenham enfrentado um trauma que as estão bloqueando e interferindo nas suas vidas no dia de hoje. Eu tenho plena convicção que nós temos aqui uma coleção extensa de muitos deles. Histórias tristes. É impressionante quando eu acho que eu já ouvi o pior que eu poderia ouvir de histórias tristes. Eu me deparo com uma história mais triste do que eu esperava. Porque o mundo jaz no maligno, irmãos. Bem provavelmente você teve parentes, colegas, amigos, cônjuge, pessoas que em determinado momento causou um trauma tão grande em você que você hoje está absolutamente aprisionado nessa cidade. Me preocupa o fato de que, se você está aprisionado nessa cidade, você jamais será aquilo que Deus espera que você seja. Se nós começamos essas mensagens falando que Deus é o nosso alto refúgio, que só nele nós podemos nos refugiar, enquanto nós estivermos aprisionados num refúgio falso, nós jamais conseguiremos entender o nosso alto refúgio, que é o Senhor. Nesse sentido, eu quero pegar um texto bem breve aqui, eu já preguei sobre esse texto outras vezes, mas eu quero ser bem breve e direto hoje, que eu acho que os exemplos práticos já são suficientes. Se eu terminar essa mensagem agora, você já consegue entender o tamanho do impacto do trauma passado sobre a sua vida, já é suficiente, irmãos? Mas eu quero ler uma parte da palavra de Deus, num trauma específico. Eu quero separar em 3 capítulos desse evento intenso, rápido e bastante educativo. Vamos abrir 1 Samuel, capítulo 16. Esse é o nosso texto base dessa manhã. 1 Samuel, capítulo 16, verso 4. Diz assim: Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro do profeta Samuel, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, a minha vinda é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou, o profeta consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. No verso 10, 1 Samuel 16, 10. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Capítulo 1 dessa história, o trauma. 1 Samuel capítulo 16, verso 11, diz assim: E perguntou a Jessé, o profeta perguntou a Jessé, pai de Davi: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Quando o profeta entra na cidade, os anciãos o viram de longe.
E a resposta emocional dos anciãos, meus irmãos, foi de tremer pela visão do profeta. Tamanho o respeito e reverência que o povo tinha por aquele que representava e falava da parte do Senhor. Quando ele foi visto de longe, meu Deus, olha quem vem lá. Vocês pensam assim quando vai chegando um parente? Você também treme quando vai chegando um parente? Eles olharam para Samuel e tremeram e já foram direto perguntar: você veio em paz? Para eles tranquilizarem as emoções. E aí Samuel responde: sim, eu vim em paz, eu vim para sacrificar e consagrar. E aí eles se acalmam. Mas é importante a gente entender o tamanho do respeito e reverência que o povo tinha com relação ao profeta. Era o ungido do Senhor. A presença do profeta carregava em si uma importância gigantesca, pois o profeta chamou a todos para consagrarem para o sacrifício que seria feito. Então a família de Jessé se reuniu toda diante desse ato solene para sacrificar ao Senhor. Essa frase está certa? A família de Jessé se reuniu toda. O profeta olha para Jessé, para o pai, e diz: reúna os seus filhos, porque nós vamos consagrar e sacrificar ao Senhor hoje. E Jessé separa os seus filhos e os traz à presença do profeta. E o profeta passa por todos os filhos. E no final o profeta pergunta, porque não achou ninguém entre os filhos. E aí o profeta ficou sem resposta, porque Deus havia mandado ele: olha, vai lá e unja rei o filho de Jessé. Mas aí passam todos os filhos e Deus fala que não é nenhum deles. O profeta fica sem entender. Ué, mas Deus mandou eu vir aqui ungir o filho de Jessé, o belamita. Eu chego, eu vejo todos os filhos, e Deus fala que não é nenhum deles. Aí o profeta olha para o pai e fala assim: estão todos os filhos reunidos aqui? E aí o pai fala o quê? Não. Ainda falta um. E ele dá a característica desse um. Qual que é um, irmãos? Você sabe o que Jessé quis fazer aqui, irmãos? Ele quis justificar a ausência de Davi. Falta um, o mais moço. Ele não perguntou qual era a idade do que estava faltando. Você sabe por que ele fez questão de falar a idade? Porque naquela época, na cultura judaica, o mais novo, hoje o mais novo é o quê, bem? Quem aqui é filho, como é que chama o mais novo? Quem aqui é filho caçula? O mais novo hoje é o quê? Mimado, filhinho da mamãe. Tem, ali, a Amanda está olhando para a irmã e falando: mas só fica no colo. O mais novo é o que hoje? O mais mimado, o mais queridinho, lá na casa da minha sogra, é o Rodriguinho. Lá na casa da dona Melita é o Danielzinho. Lá na minha casa é o Luquinha. Lá na casa da dona Maria é o Valmizinho. Na cultura judaica não, irmãos. O mais novo era o menos importante. Era aquele que não exercia liderança sobre nenhum outro. Porque o mais velho liderava o outro, que liderava o outro, que liderava o outro, que liderava o outro. Ou seja, ele era líder. Quando chegava no caçula, ele liderava quem? As ovelhas. O bicho. Quando o pai ia mandar os seus filhos para a guerra, ele precisava escolher os mais fortes, importantes e valentes. Quem eram os mais fortes, importantes e valentes? Os mais velhos. Tanto que Jessé envia os 3 filhos para a guerra, envia os 3 mais velhos. O mais novo era o menos importante. Então, quando Samuel pergunta ao pai: passaram todos os seus filhos? O pai responde: falta um, e ele justifica porque falta. Falta o menos importante. Vejam que não dizia respeito, Jessé não estava preocupado se as ovelhas iam ficar sozinhas. Porque quando o profeta manda buscar, Jessé resolve rápido, manda buscar e trazer. Não tem problema a ovelha ficar sozinha não, irmão, não diz respeito a isso. Não diz respeito à função que ele exercia.
Dizia respeito ao grau de importância. Davi não foi chamado porque seu pai não o considerava importante, valioso, digno o suficiente para passar pela consagração do profeta e sacrifício a Deus. Nós precisamos entender a importância disso aqui. Quem aqui tem muitos filhos? Quem aqui tem mais filhos aqui na congregação? Quem é o mais abençoado de todos? Deixa eu ver. Acho que é o Cris e a Ju, né? Foi mesmo. A Sueli tem 18. O Cris e a Ju tem 4 filhos. Suponhamos que vai chegar na sua casa o profeta, o enviado de Deus ao mundo, aos homens. E o profeta olha para você, Cris, e fala assim: separa os seus filhos para consagração e sacrifício. Você trataria esse pedido do profeta de qualquer jeito? Cara, o profeta vai cometer um ato aqui de bênção sobre a vida dos meus filhos. Cris, você ia preparar os... Você ia deixar o Crisinho de fora? A Maju de fora? Você ia deixar a Maria Clara de fora? Não ia deixar ninguém de fora. Porque é um evento muito importante, aquilo significava muito para um pai. O profeta vai vir aqui, vai consagrar na presença dos meus filhos, aquilo era algo importante para ele. Exceto se o filho não tivesse nenhuma importância para o pai. Davi não foi chamado para a consagração e nem para o sacrifício. O pai o deixou de fora por pura opção. Se o profeta não pergunta, ele jamais teria sido apontado. Ainda falta um, o mais moço, o menos importante. Aquele que não tem muito valor, aquele que não é digno ou não merece estar aqui. Os outros 8 merecem. E vejam, é muito importante que a gente entenda. Eles estavam prontos para se assentar à mesa. O assentar à mesa depois do sacrifício dizia respeito a comer as partes dos animais, a parte do animal sacrificado, bem provavelmente foi um novilho, comer a parte do animal que não foi consagrada ao Senhor. Então, naquele momento, eles já haviam passado pela consagração e pelo sacrifício. O profeta diz: nós não nos sentaremos à mesa. Ele não diz: nós não vamos participar do altar do sacrifício. Eles já estavam prontos para se assentarem à mesa. Já havia acontecido o sacrifício e já havia acontecido a consagração. E Davi não estava. Davi não estava porque Jessé não queria que ele estivesse. Eu fico imaginando um profeta mandando alguém: busca os seus filhos. E o pai resolve simplesmente ignorar algum. O profeta pediu para chamar todos, o pai simplesmente decidiu ignorar algum. Porque o pai não considerava Davi em hipótese alguma. E aí nós vamos para o capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, a resposta de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, verso 12, diz assim: então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Davi chega, irmãos, foram buscá-lo. Davi chega. Você sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que ele não entra. Foram chamar Davi, mas ele não entra. É preciso, está no seu texto, fazê-lo entrar. Ontem eu fiquei horas estudando esse termo, fazê-lo entrar. Nenhuma tradução dessas mais comuns vão usar o termo fazê-lo entrar. A maioria vai usar a tradução o trouxeram ou o entregaram. João Ferreira de Almeida, na nossa tradução, Nova Almeida Atualizada e Revista Almeida Atualizada, vai usar o termo fazê-lo entrar. A versão King James também vai usar esse termo de trouxeram e o colocaram dentro do ambiente. King James também usa. Eu vi até alguém com a Bíblia King James aí. Sim.
Das traduções comuns, apenas King James e Nova Almeida Atualizada e Almeida Revista Atualizada usam esse termo. A raiz hebraica para o termo fazer, porque o termo entrar nem está no texto original. No hebraico original não tem o verbo entrar. No hebraico original tem apenas o verbo fazer, que é a mesma raiz hebraica de Gênesis. Deus fez o mundo. Foi traduzido dessa forma porque era algo que não estava acontecendo e foi promovido. Davi chegou naquele momento, foi trazido àquele momento, mas quando ele chega naquele momento, ele precisa ser posto para dentro, precisa ser colocado no ambiente, fazê-lo entrar. E vocês sabiam que Davi não poderia participar daquele ambiente? Tiveram que fazer Davi entrar, porque ele não poderia participar, porque ele não estava no ato de consagração e no ato de sacrifício. Onde é que Davi estava, irmãos? Onde Davi estava? Ele estava na lida, cuidando das ovelhas, ele não passou pelos rituais específicos de sacrifício e consagração. Aí quando ele é trazido àquele momento, quando ele chega naquele ato, ele está impedido fisicamente. Irmãos, ele está sujo, ele não estava cuidando da ovelha? Ele está suado, ele está cheio de pelo de ovelha, ele estava cuidando dos animais, ele veio correndo, então bem provavelmente estava com aquela feição suja, e espiritualmente também ele estava impedido, porque ele não havia participado do processo de purificação. Então quando ele chega naquele ambiente, naquele momento, ele se sente separado dele. Cara, me trouxeram aqui, mas os únicos que podem estar lá dentro são os meus irmãos, porque eles foram consagrados, eles foram purificados, eles foram santificados, eu estou sujo, em todos os sentidos. E ele está sujo, irmãos, porque o Pai promoveu essa sujeira na vida dele. O pai tinha que ter chamado Davi antes do processo, para que ele pudesse ser purificado, consagrado, mas nesse momento que o profeta exige que Davi seja chamado, Davi chega naquele momento e ele é indigno de participar dele. Indigno. Essa indignidade não era da natureza dele, foi porque o pai promoveu. E é muito importante que nós entendamos isso. O pai atrasou no convite, irmãos. O pai o separou. O pai deixou ele de fora porque ele não valia nada. E quando ele chega o menino. A maioria dos estudiosos consideram que Davi nesse momento tem 10 anos de idade. Alguns consideram 15, vamos colocar entre 10 e 15, a maioria considera 10. Então me chega o menino para aquele evento importante na presença do profeta. Todos os irmãos estão limpos e purificados e o menino está sujo. E ele olha para aquela situação e fala: eu não posso participar disso. Na minha opinião pessoal, Davi não foi preparado para aquele ato, e por isso ele não entrou naturalmente na casa. Ele foi colocado dentro dela. Davi não poderia chegar e entrar naturalmente. Era um ato dedicado ao Senhor, com alta exigência de preparação. E ele havia sido rejeitado para aquele momento. Davi não era digno daquele momento. Não havia dignidade nele. E aí nós vamos para o terceiro capítulo e último, que é a presença que muda toda a percepção. 1 Samuel capítulo 16, verso 12. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência, e o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando Davi entra
nada acontece. Irmãos, nós temos um elefante na sala. Porque ele era indigno. Nos outros irmãos, Jessé pegava, olha, Samuel se prontificava, é esse o escolhido do Senhor, olha que homem valente. Havia o desígnio do pai e a resposta do profeta. Aí você sabe o que acontece quando Davi entra na sala? Não acontece nada. O pai não se levanta, o profeta não se mexe. Você sabe por quê, irmãos? Porque entrou o sujo, entrou o indigno, entrou o que não está consagrado. Mas tem uma presença naquela sala que não permitiria que Davi fosse morto naquele evento. E aí essa presença na sala chega até o profeta e diz para ele assim: levante-se. Interessante, irmãos, que o profeta disse o quê? Nós não nos sentaremos enquanto Davi não chegar. O profeta estava sentado? Não. O termo hebraico aí não é se levantar da cadeira. O termo hebraico é posicione-se. Tome a atitude. Olha o que Deus está falando para o profeta. Porque o profeta, irmãos, Davi entra na sala e o profeta não se mexe. Jessé não se mexe. Os irmãos não se mexem. Ninguém mexe nada. Tem um elefante. Esse é o termo que fala quando tem algo indevido no ambiente. É o elefante. Tem um elefante na sala. O menino está indigno. Ele não participou da consagração. Ele não participou do sacrifício. O que nós vamos fazer com esse monte de nada? Eu fico imaginando os irmãos, porque os irmãos de Davi implicavam com ele. Vocês lembram de lá na luta contra Golias, quando o irmão de Davi encontra ele, que você está aprontando mais umas das suas? Os irmãos de Davi não gostavam dele. Eu fico imaginando os irmãos de Davi, tudo limpinho, consagrado, olhando para ele assim, vendo aquele menino sujo, suado, que não participou do sacrifício nem da consagração, pensando assim: o que será que essa imundícia está fazendo aqui? O que será que essa imundícia está fazendo aqui? Mas havia uma presença na sala que estava pronta a fazer o que era preciso. Há um elemento surpresa, com E maiúsculo naquela situação. Apesar de ser uma tarde de forte rejeição, de morte, de impressão de identidade para Davi, Deus estava presente naquele ato. E quando Deus está diante dessa situação, Deus interage com relação a Davi. Samuel, levante-se da sua posição. Não diz respeito a Davi ser forte para aguentar a pressão da rejeição, não tem nada a ver com força emocional. Diz respeito à presença de Deus no momento do trauma. Irmãos, a presença de Deus no momento do trauma, ela muda tudo. E aqui mora a maior mentira sobre momentos difíceis de nossa história: a falsa impressão da ausência de Deus. Se você pega essa história de Davi e tira Deus da equação, nós temos um menino destruído, humilhado. Tira Deus dessa história, irmãos. A grande vantagem de Davi nesse momento do trauma, nesse momento difícil que ele está passando, é porque Deus estava presente nessa situação, e Deus presente, ele foi reconhecido, a presença dele foi reconhecida naquele momento, e Deus interagiu a favor de Davi naquele ato. Deus estava no ato da rejeição paterna de Davi, e sua preciosa presença foi valorizada, sentida e percebida. Era um ato de morte. E só não foi assim. Essa morte só não foi consumada porque Deus estava presente naquele momento. O maior problema com relação aos nossos traumas que nós vivemos não diz respeito
ao ato em si. A sua história pode ser triste do tanto que for. Não é o que fizeram com você. É porque em tudo que fizeram com você, você considera que Deus não está nessa equação. Aquele momento difícil que você passou, as palavras que foram ditas, nós retiramos Deus do processo, como se Ele não fizesse parte daquele momento. Não, irmão, naquele momento só está o diabo, só ele que quer me amaldiçoar, só ele que quer me penalizar, só ele que quer me destruir. Quando nós retiramos Deus da equação, o ato vira eterno, destrutivo, maldito e mortífero. O maior problema com relação aos nossos traumas que nós vivemos hoje não diz respeito ao ato em si, mas na falta de compreensão de que Deus estava presente na sua situação e que Deus é capaz de transformar atos de morte em testemunhos de vida. A ausência de Deus em atos traumáticos mata. A presença de Deus em atos traumáticos reaviva. Diga para a pessoa que está do seu lado. A presença de Deus em atos traumáticos, a ausência de Deus em atos traumáticos mata. Diga também, a presença de Deus em atos traumáticos reaviva. O profeta Samuel ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Entre os limpos, o sujo estava sendo cuidado. Entre os limpos, o sujo estava sendo protegido. Entre os limpos, o sujo estava sendo valorizado, não pelo profeta, não pelo pai, não pelos irmãos. Ele estava sendo cuidado pelo próprio Senhor. Deus apenas a transformou em experiência pública de vitória. Deus estava formando um grande homem em meio à dor, à rejeição, à humilhação e à indiferença. Deus estava formando um grande homem em meio à dor, à rejeição, à humilhação e à indiferença. Os capítulos seguintes não evidenciam um homem traumatizado. Davi é visto por vocês, irmãos, como um homem que foi traumatizado nesse momento? Vocês enxergam Davi assim? Quando ele chega diante de Golias, ninguém quer enfrentar, ele fala, eu enfrento. Seguro de si. Pronto, preparado. Muito pelo contrário, temos um homem que sabia quem era e o que era capaz de realizar. Até quando, meus irmãos? Nós continuaremos entrando no ambiente do trauma e procurando visualmente os homens. Até quando? Até quando você vai se lembrar dos seus traumas passados e você vai se lembrar das pessoas? Você vai se lembrar do momento. Outro dia eu vi uma pessoa contar um trauma passado, ela lembrava do quadro que estava na parede. Tem gente que lembra do copo que está em cima da mesa. Tem gente que lembra do cheiro que sentiu. Até quando você vai se lembrar dos seus atos passados e vai buscar por coisas que promovem a morte? Hoje Deus está te convidando para procurar a preciosa presença dEle em tudo traumático que você já viveu. O dia que você encontrar a presença do Senhor nesses traumas, todas as outras vivências sumirão. Deus é o que falta nessa equação de construção. Enquanto você se lembra das palavras, enquanto você se lembra das pessoas, enquanto você se lembra do cheiro, do ambiente, do local, só a morte. Mas no dia que você encontrar o Senhor, você encontrará a vida. É tempo de fazê-lo entrar nesses ambientes para identificação da presença especial nesses momentos. Você sofreu, você foi humilhado, você foi constrangido, você foi molestado, você foi estuprado, você foi estuprada, você foi amaldiçoada, você foi considerada indigna. Mas é muito importante que você entenda que em todos esses momentos você nunca esteve sozinho.
você nunca esteve sozinho. Eu quero ouvir outra canção. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei as marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Mesmo com tantas batalhas, lutas e guerras travadas, eu não vou deixar você parar. Eu vou curar sua alma, então mantenha a calma, que essa fase vai passar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Pois eu Eu estou aqui hoje, meus irmãos, para te fazer entrar. Para te fazer entrar. Vamos todos nos colocar de pé. Você que até hoje teve uma imagem bem negativa de si mesmo.
Você que considera que até hoje não foi nada daquilo que Deus espera de você, porque você está preso. Eu quero te incentivar nessa noite a você entrar nesse ambiente de novo, a você revisitar esse ambiente. E você buscar nesses momentos de trauma, de dor, de angústia, a presença do Senhor. Aquilo que te machucou tanto, aquele evento que te machucou tanto. Você que quer receber uma oração, você pode ficar sentado no seu lugar, vai chegar algum líder próximo de você. Você que quer auxílio para este momento, tem pessoas que vão orar com você. Mas o Senhor quer se apresentar a você. Eu quero te incentivar a entrar nesses ambientes de novo, buscar a presença do Senhor. Oh Espírito Santo, reconhecemos a Tua doce presença aqui. O Senhor é bem-vindo neste lugar. A Tua presença, ela acalma o nosso coração. A Tua presença, ó Pai, ela promove consolo. Aquilo que está agitado, confuso, ó Pai, a Tua poderosa presença, ó Pai, ela traz resposta. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor traga a memória de cada um aqui, ó Pai, onde, quando, por quem, situações difíceis e traumas difíceis se apresentaram a mim, de forma que a minha história foi destruída para sempre. Pai, nós dependemos da revelação do Teu Espírito Santo, Pai, onde foi, que momento foi, ó Deus, que a minha história foi manchada, onde o trauma entrou no meu coração e mudou a minha vida completamente. Pai, por favor, traz a revelação do Teu Espírito Santo nesse momento. Pai, aquilo para mim que tem significado dor, angústia, momentos tão difíceis, Pai, tem trazido tanta coisa ruim ao meu coração, tem me provocado tanta dor. Pai, por favor, me traz a revelação nesse momento. Quer sejam palavras, quer sejam atitudes, me revela nesse momento. Pai, por favor. Eu peço, ó Pai, pela intervenção do Teu Espírito Santo. Pai, naquele ato eu clamo ao Senhor, que o Senhor revele a Tua presença naquela sala. Senhor, revela a Tua presença naquele ato. Todos ali estão imóveis. Todos ali estão paralisados diante da situação, Pai, mas eu não quero olhar para as pessoas hoje. Pai, por favor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar a presença do Senhor naquela sala. Revela-se a mim hoje, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, traz a convicção ao meu coração, ó Pai, do Teu olhar naquele momento, do Teu consolo naquele momento, do Teu cuidado naquele momento. Pai, o Senhor não me desamparou. Se revela, ó Pai, revela a Tua presença, revela a Tua presença. Pai, por favor, me mostra que eu não estava só. Eu nunca estive só. O Senhor estava lá comigo. O Senhor segurava a minha mão, o Senhor tapava os meus ouvidos. Pai, quando eu chorei, o Senhor chorou comigo, o Senhor enxugou as minhas lágrimas. Pai, eu nunca estive sozinho. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, debaixo da certeza de que o Senhor estava comigo no ato, eu declaro pelo nome de Jesus, que eu abandono essa cidade de traumas passados hoje, em definitivo. Avise aos meus irmãos, avise aos meus pais, avise à comunidade: eu não vivo mais debaixo de prisão por aquilo que foi feito contra mim, porque o Senhor me libertou.
Eu abandono hoje essa cidade refúgio, abandono hoje essas correntes e declaro, ó Pai, que o Senhor esteve comigo e eu estou pronto para ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu não serei mais um eco dos meus traumas, eu serei a resposta de Deus àquilo que Ele espera de mim. Eu não serei mais a resposta de homens maus. A partir de hoje, ó Pai, eu serei a resposta de Deus para este tempo. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que a Tua preciosa presença me cuidou e me guardou em todos os momentos. E que agora, ó Pai, eu estou pronto para ser aquele que o Senhor espera que eu seja. Eu estou pronto para ser quem o Senhor espera que eu seja. Livre das correntes, longe da cidade, livre dos traumas. Pai, eu estou pronto para ser quem o Senhor espera que eu seja. E eu declaro isso na presença do Senhor hoje, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: Pai, eu estou pronto. Pai, eu estou pronto. Pai, eu estou pronto para ser a resposta do Senhor a este tempo. Nunca mais eu serei a resposta de homens maus. Eu estou pronto para ser a resposta do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, diga amém. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Assim como a sua história, a minha também esteve repleta de traumas difíceis de serem até verbalizados. Teve alguns, meus irmãos, que mexeram demais comigo. Mas houve um dia em que o Espírito Santo se apresentou ao meu coração. E naqueles atos tão difíceis, situações tão difíceis que eu tinha passado, eu fui levado a enxergar que em todos eles o Senhor me segurava pela mão. E depois que eu recebi essa visão da presença do Senhor, meus irmãos, nunca mais eu me lembrei daqueles atos com vergonha. Eu sempre me lembrei daqueles atos como o dia em que o Senhor me segurou pela mão. A presença do Senhor na equação, ela muda tudo. Não foram momentos para te destruir, foram momentos para te construir, porque o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. Deus abençoe a cada um de vocês. Podem se assentar em nome de Jesus. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.